Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Decodificando o Sistema e hoje vamos ver as 10 frases filosóficas mais impactantes da história. Estas frases não são provérbios, exemplos de superação ou filosofias de vida, mas são máximas que conseguiram resumir em uma ideia boa parte da obra dos filósofos que as empunharam. Mas sabemos que a história não é simples e algumas frases apenas foram atribuídas e não ditas ou escritas. Mas aqui vamos analisar a ideia por cima da frase, este fruto filosófico que pode causar verdadeiras revoluções na sociedade. Quando falamos em frases filosóficas, não significa que vamos levar em conta a opinião de um filósofo a respeito de um determinado tema, mas frases que resumem seu pensamento e criaram escolas, desenvolveram estudos ou tiveram um relevante impacto na sociedade. No número 10, nos deparamos com uma frase de Sir Francis Bacon, pioneiro no método científico moderno e em descrever este com propriedade. Aqui, nos encontramos com uma frase que nos lembra muito ele, mas há controvérsias sobre quem a disse primeiro. Há quem diga que esta frase foi primeiramente encontrada num livro do século X, o famoso Nahj al-Balagha, atribuído a Ali, o primo de Maomé. O livro era uma coleção de provérbios, cartas e narrações que falavam de sabedoria. Entretanto, a frase foi introduzida no mundo ocidental graças a Thomas Hobbes da seguinte maneira: o conhecimento é poder, mas de forma reduzida. O conhecimento pode dar glória, mas raramente. As ciências são de tal natureza que não podem ser entendidas, exceto por aqueles que estão dotados de conhecimentos. Esta frase corresponde ao princípio da economia, que resume em grande medida o pensamento de Guilherme de Ockham, o qual é mais conhecido como a Navalha de Ockham. E mesmo que esta frase nunca tenha sido escrita pelo autor, é atribuída ao mesmo por uma boa razão. A frase explica que se há um fenômeno que pode ser explicado de uma maneira, não há necessidade de supor mais fatores. Este pensamento à frente do seu tempo ajudou a fundar as bases da escola empirista moderna. Na número 8, nos encontramos com esta máxima do Auguste Comte, fundador da filosofia positivista e da sociologia. O positivismo se baseia principalmente em que a confirmação de uma hipótese através do método científico é de fato o único saber verdadeiro. Este pensamento marcou a maior parte do século XIX e XX, onde então a ciência era um deus em si. Esta frase compõe vários elementos para cada palavra de forma sistemática. O amor, por exemplo, é a busca pelo conhecimento com o único interesse de ajudar a humanidade. A ordem seria uma consequência do conhecimento e da educação, e o progresso é uma consequência direta da ordem. Esta filosofia esteve presente em vários países como o próprio Brasil, onde pode ser lida parte desta máxima na bandeira. Esta frase resume em boa medida o existencialismo, um paradoxo com uma clara contradição, já que estamos acostumados a pensar numa condenação como a privação da liberdade. Mas para Sartre, a liberdade não é nenhum bem em si. Para ele, o homem é o responsável absoluto dele mesmo e, consequentemente, das decisões que moldarão a sua própria existência. A condenação está no peso de sempre decidir e acumular responsabilidade de todas suas ações até o final dos seus dias. Um castigo verdadeiramente cruel desde a perspectiva existencialista.
E aqui nos encontramos com a máxima mais longa e complexa do top. Esta é responsável por iniciar nos Estados Unidos o pragmatismo. Esta escola filosófica entende o verdadeiro a partir da sua utilidade. A concepção do objeto seriam seus efeitos práticos. Esta filosofia tem fortes raízes no ceticismo, realismo e até no maquiavelismo. Esta ainda é bastante popular e utilizada sobretudo nos Estados Unidos. Esta frase é comumente atribuída a Sócrates, mas não foi exatamente assim que foi dita. A frase real é esta: aquele homem acredita saber alguma coisa, sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Sócrates não estava falando da sua ignorância em si, mas estava duvidando sobre a certeza do conhecimento. Nos diálogos platônicos, o filósofo mantinha a estratégia de aparentar ignorância para que seus rivais no debate contassem para ele sua opinião e até seus princípios mais profundos sobre o campo em discussão, para assim desarmar e refutar o argumento destes. Apesar desta frase não ter sido escrita pelo filósofo, foi atribuída a ele. Esta busca resumir seu pensamento de uma maneira um pouco brusca, já que Maquiavel, no Príncipe, recomenda a prudência, a não ser em casos extremos. A frase deduz que os objetivos são mais importantes do que as ferramentas que utilizamos para concretizá-los. A frase é atribuída a ele pelo fato de Napoleão Bonaparte tê-la escrito nas páginas finais do seu exemplar do Príncipe, um dos seus livros de cabeceira. Esta é, injustamente, uma das frases mais conhecidas de Nietzsche, e digo isto porque o filósofo tinha ideias mais dignas de serem lembradas pela população. E é claro, porque esta frase é comumente muito mal interpretada. O filósofo não disse esta literalmente, senão anunciava uma nova era pela decadência dos valores cristãos na sociedade. Ele achava que deveriam ser substituídos por um novo sistema de valores. Com esta frase do Hobbes, a filosofia é redimensionada de maneira radical, já que, para esta até então, o homem, quase de forma uniforme, era um ser sociável por natureza. Para o filósofo, o ser humano vive em sociedade por conveniência e no seu estado natural, este é um predador para sua própria espécie. Um ser obrigado a usar uma máscara pela sociedade, mas que esconde sua verdadeira natureza quando lhe é conveniente. E finalmente, na posição de número 1, temos a frase mais conhecida do filósofo e matemático René Descartes. Este é, sem dúvida, um dos conceitos filosóficos mais poderosos da nossa era. Revolucionou a filosofia e trouxe uma nova perspectiva sobre nossas certezas e dúvidas de maneira bastante abrangente. A frase esconde uma vasta complexidade, que até hoje a faz protagonizar debates e longos estudos. Descartes define o pensamento humano como anterior à percepção da realidade. E esta realidade é limitada pelo conhecimento que podemos adquirir dela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigado.